E hoje é dia da nossa análise semanal do Bitcoin e o Ethereum. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Descentralizado e bora pro vídeo. Bom galera, estamos aqui no Bitcoin, então a gente teve a semana aí, uma semana de lateralização depois da queda. É uma semana ainda que tem muita pressão de short, então tem muita pressão dos ursos para estar derrubando o preço. A gente teve o rompimento aqui na segunda-feira da zona de 29.500, ela veio bater aqui próximo de 29. Tentou recuperar, não conseguiu, mas ela também não confirmou. Para fazer a confirmação desse rompimento, ela precisa passar e finalizar uma vela acima desse pavio. Então a gente precisaria terminar uma vela abaixo de 29 para confirmar o rompimento e ter a queda. Mas se a gente pegar, a gente está num canal de baixa, que possivelmente o rompimento deve acontecer para cima. Muito esquisito e assim, a maneira que o mercado vem se comportando é de uma maneira inexplicável o quanto os ursos podem ter força dessa maneira para manter o preço tão baixo assim. É algo bem complicado de se afirmar, porque a gente teve uma semana de sim aumento na taxa de juros na quarta-feira, na quarta-feira. Então houve o aumento na taxa de juros, mas teve um Fed falando aí em já pausa e queda dos juros mesmo antes de chegar aos 2% se a inflação continuar caindo. Então assim, um dos melhores discursos do Powell é nesse sentido logo depois da taxa de juros. Aí a gente teve dados econômicos fortes com o PIB americano vindo acima do esperado, que coloca e reforça um pouco do que o Fed fala com relação à recessão, que ele acha que não vai acontecer recessão durante esse processo de alta de juros, e uma queda na taxa de juros na sexta-feira. E aí a gente teve a taxa de juros da sexta-feira caindo. E a gente está falando aqui, né? Quarta, quinta e sexta. E o Bitcoin simplesmente andou de lado. Ele não aproveitou nada disso, diferente do mercado tradicional, que viu com bons olhos e subiu. O Bitcoin vem andando nessa faixa, e abrindo mais uma aqui, né, entre 29 e 29.500. Ele vem trabalhando nessa faixa e vem encostando nesse canal aqui de baixa, que pode derrubar o preço ainda mais para a gente vir buscar a nossa LTA aqui. A nossa LTA fala-se em algo em torno, apertei aqui errado, peraí, deixa eu botar no automático. Mas a gente fala em 28.300, 28.000 aqui, para ele encostar e fazer os outros movimentos que ele fez aqui, ó. Que ele bateu e fez, que ele bateu e fez, e que ele começou encostando aqui e fez. Para sim fazer um aumento. É possível. Se a gente olhar aqui, ele está numa zona de acumulação, como foi essa do passado aqui, né? Que ela pegou, essa foi uma zona bem maior, que começou em abril e terminou aí em junho. Então abril, maio, junho foram 2 meses de acumulação aqui até o pico. Mas esse pico foi uma acumulação muito grande para ele retornar ao pico, né? Ele não rompeu o pico anterior. Então ele precisaria sim de uma acumulação menor, que foi essa acumulação, para sim ele romper aqui os 32.000. É o que parece que está se formando, até porque seria aí por volta do dia 7, 6 de agosto, semana que vem, seria o final desse canal aqui, e o Bitcoin teria que partir para uma subida, ou aí uma queda absurda para baixo aqui, e a gente perder essa LTA. É muito complicado entender o que acontece no mercado nesse momento. Pode ser como o mercado tradicional está performando muito bem, tanto o Dow Jones quanto a S&P 500, o dinheiro esteja voltado para esse lado do mercado, aproveitando essas 3 semanas consecutivas de alta da Dow Jones e a S&P 500 imprimindo um volume forte.
talvez ali uma queda, um começo de não ganho de dinheiro, pode ter uma migração para o mercado de cripto, já que eles podem achar que o Bitcoin está nesse ponto. Se a gente tiver aí a confirmação do ETF pela SEC durante essa semana, ela tem aí mais 2 semanas para fazer isso, então pode ser não ser nessa semana. Isso pode ser um fator de boom e euforia no mercado. Uma reprova pode trazer a perda aqui dessa LTA. A gente está trabalhando nesse limiar agora. É uma semana que a gente precisa observar aí muito a quebra dessa tendência de alta, dessa tendência de baixa, esse canal de baixa aqui, que é uma bandeira de alta. Claramente a gente entrou numa nova bandeira de alta, com uma acumulação menor que essa última bandeira de alta que a gente teve aqui. Então assim, foram várias bandeiras de altas que a gente teve durante esse ano, essa me parece mais uma. E essa me parece que talvez a gente nem chegue a tocar aqui a LTA, ela já aconteça antes dessa semana. Ou a gente vai ter uma semana muito ruim caindo. De novo, um final de semana com pouco volume, mas dessa vez com mais baixo. A segunda-feira passada caiu muito, então se ela fizer essa queda aqui, pode vir aqui embaixo e aí a gente começar a trabalhar sim com essa subida de mercado aqui e ser uma queda muito forte como ela teve aqui de 3% na semana passada. Pode ser sim que aconteça isso. E a gente vá aqui bem próximo de 28.300. Ele venha bater nessa retração de Fibonacci, pode ser que ele teste essa retração antes de voltar a subir, é uma possibilidade com certeza disso daqui acontecer. A gente precisa esperar para ver o que faz. Esse toque aqui pode ser algo que realmente aconteça antes da subida, pode ser que a gente tenha mais um swap de baixa para fazer de alta, não me surpreenderia. Já, inclusive, porque os ursos estão num mês muito interessante para eles, onde eles dominaram desde o meio do mês para cá, desde aqui do dia 13, eles dominaram o mercado e eles vêm tomando o mercado desde o dia 13 para cá. É impressionante o como eles conseguiram dominar o mercado nesse período de tempo aqui. Se a gente pegar desde o dia 14 aqui, tirando a lateralização, né, que conta como um período de consolidação, mas desde o dia 14 de julho até agora, a gente fala aí em 15, 17 dias onde a queda foi gigantesca. Então assim, a gente teve aqui toda essa consolidação acontecendo de forma inexplicável. Inexplicável, assim, nada justifica essa queda. Nada, no meu ver. Somente uma consolidação e uma tentativa de trazer o preço aqui e conseguir levar e falta de injeção de dinheiro no mercado para fazer o mercado subir. Do resto, nenhuma notícia catastrófica, muito pelo contrário, né? A gente teve inclusive que foi o pico aqui, a perda que a SEC teve sobre as criptomoedas nos Estados Unidos. Então daqui para cá a gente só teve notícias interessantes e mesmo assim o preço veio nessa queda e uma perda de mercado desse topo aqui, vamos pegar aqui, eu peguei a ferramenta errada, até aqui de 8%, que é muita coisa para o Bitcoin. 8% de queda aí é muita coisa dentro de 15 dias. É bem complicado. Ethereum, galera. Ethereum não faz muita diferença, é mais do que eu falei na semana passada, né? Ele aproveitou o ganho da SEC, foi maior para o Ethereum, e aí ele conseguiu dar uma revertida, tentar chegar próximo ao Bitcoin. Mas se a gente pegar aqui, aquele topo do Bitcoin foi aqui, e do Ethereum foi em 2100, ele está longe de acontecer, mas ele vem estabilizado mais aqui, e ele tem uma margem menor para encostar na LTA. Então essa linha de tendência de alta do Ethereum aqui, ela pode ser encostada antes do Bitcoin e fazer uma subida caso tenha. Ela vai acompanhar o Bitcoin, então ela espera acontecer essa LTA do Bitcoin que está mais longe. A gente fala ainda de ele tocar, que ele vier daqui, que ele vai encostar aqui, ainda uma queda de 4% no preço para ele tocar mais ou menos. O Ethereum a gente já falaria em menos aí para toque, a gente fala em 2%, ele já toca essa linha. Pode ser que ele até rompa um pouco mais, mas ele estaria tocando ali para fazer esse processo.
Mas, de novo, ele pode se sustentar dentro da retração de 38% da Fibonacci, que ele vem se mantendo aí depois da tentativa de rompimento da retração de 23. Ele pode se manter aqui, cair um pouquinho, voltar aqui e aproveitar a subida caso o Bitcoin aconteça. Amanhã, segunda-feira, né, que na verdade esse vídeo está indo ao ar a segunda-feira, então eu estou gravando no domingo. Eu acredito ainda num dia de baixa do Bitcoin, então mais um dia aí para fechar o mês e os ursos consolidarem o preço do Bitcoin lá embaixo dentro do mês. Se a gente pegar aqui e abrir uma nova aba, galera, estou abrindo aqui um novo gráfico aqui, vamos pegar de um mês. Então a gente tem aí, janeiro, fevereiro, março, abril com meses positivos. A gente teve maio com uma retração, junho com um mês positivo novamente e julho com uma retração. Não sei se poderemos ter, mas com volumes baixos na retração. Você pode ver que não teve um volume alto aí, nem branquinho quando a gente fala dentro desse ano. Esse ano, tirando aqui os 3 primeiros meses, que foi um volume considerável do Bitcoin aqui, ó, não tivemos grandes volumes, muito parecido com o ano passado, né? Então, se a gente pegar julho do ano passado, maio, junho, julho foi positivo ano passado, mas viemos de um junho bem terrível. E aí, agosto a gente teve um mês ruim e setembro também. Vamos ver, eu acho que assim, o Bitcoin deve oscilar, deve subir um pouquinho, mas ele está nesse momento, então os ursos vão tentar derrubar o máximo possível aqui do preço para tentar devolver. A gente teve uma alta de quase 12% em junho e aqui a gente está fechando uma queda de 4,30%. Então talvez, se o mercado estiver recuperando, acho que pode ser uma subida aqui em agosto com certeza. Mas voltando para o Ethereum, que a gente estava aqui no Ethereum, né? Eu fui refazer aquela questão ali. Mas o Ethereum, ele está muito parecido. Ele não deve fugir. Ele deve estar colocando agora, sim. Se eles romperem essa LTA aqui, a gente pode sim ter o preço vindo buscar essa retração de Fibonacci aqui em 26.500. E a do Ethereum vindo buscar aqui com certeza 17 mil. Mais ou menos aqui, ele entrar nessa order blocker aqui, ou até mesmo numa queda bem grande aqui, a gente falar em 16.600, uma queda bem grande para entrar aqui. Então um rompimento e uma confirmação aqui pode ser bem ruim para as criptomoedas. Só tu veja esse rompimento com uma negativa do ETF de Bitcoin e alguma outra notícia muito grave acontecendo. Do resto, eu acho que a gente está aí numa consolidação e os preços devem sair. Essa semana deve acontecer? Acho que não. Acho que ainda vai ser uma semana de consolidação de preço, mais capitalizações acontecendo, limpando a liquidez ali na parte de baixo e essa queda acontecendo para a gente sim, a partir da segunda semana de agosto, começar a ter uma recuperação. Se eu pudesse apostar, seria isso, mas posso ser surpreendido. Como o Ethereum está num canal, ele não está muito fora daqui, né? Ele não sai muito desse canal. Então, assim, esse é o canal que o Ethereum vai estar trabalhando. Não tem nenhuma outra figura geométrica mais clara para a gente estar olhando. Vamos voltar aqui no Bitcoin, mas é o que eu falo. Pode ser que esse canal aqui, ele acabe nos surpreendendo antes. Se a gente pegar e tentar desenhar aqui só esta parte do... Opa, peguei a ferramenta errada de novo. Só essa parte aqui, né? Então ele tentou, ele caiu, ele era um canal bem mais, ele era um cone, né? Ele era um cone bem mais aberto aqui. E ele conseguiu descer para depois romper. Então ele desceu, ele veio como se a gente fosse falar aqui o que ele fez aqui, porque ele pegou bem o cantinho do cone. Ele veio, agora nesses dias, ele desceria com força até aqui, para depois vir e romper e ir embora. Ele já está passando da entrada do cone aqui, então teria que ser aqui entre terça-feira para ele descer. Então, segunda e terça vai ser muito interessante para estar vendo isso daí. Na quarta, quinta, sexta, se ele vem descendo e ficando preso aqui nos 28.800, 28 e
28.800 é a linha que ele está aqui, né? Um pouquinho mais. Se ele ficar aqui nos 28.600, mesmo na própria linha aqui, né? De 28.600 e pouquinho, 28.500, e ele pode romper um pouco antes. Pode ser que ele não chegue a encostar aqui, ele faça esse rompimento um pouquinho antes. Mas pode ser uma semana assim de a gente ver aqui, ó, ele caiu 3%, nada impede dele vir e fazer essa derrubada aqui de mais 3% para depois fazer a recuperação. Fiquem atentos aí nessa queda de preço que pode estar acontecendo durante essa semana, que seria o swap final para uma subida. Galera, de volta para mim, lembrando sempre, não é uma dica de investimento, façam uma análise de vocês, é isso que eu estou vendo. O mercado dessa vez pode nos surpreender e não fazer esse swap final, essa liquidez final, dele vir ali a 28.300 mais ou menos para depois subir. Pode ser que ele não faça isso, que ele consiga fazer isso antes e ele recupere, ele rompa aquele canal antes, mas não foi o que aconteceu das últimas vezes. Dessa vez pode ser diferente, mas não foi o que aconteceu das últimas vezes. A gente tem que ficar atento. Se ele romper e ele vir e der aquela estilingada para passar ali, aí sim a gente fala de novo ali em 32 mil como alvo para rompimento. 32 mil, 33 mil. Pode ser que ele bata e faça esse caminho ao contrário. O que seria fantástico se a gente fizesse isso. Mas cuidado com os trades dessa semana. Fique muito atento porque tem esse risco desse swap para baixo. É muito difícil, assim, fiquem atentos. Um rompimento com uma confirmação grande daquela bandeira pode ser a tendência que a gente tem de alta aí, sim, ele mirar 32. Saindo dali, ele deve vir com força. Ele viria com muita força batendo em 28.300. Batendo 28.300, 28.500, ele encostando naquela linha de LTA, ele levaria todo mundo para cima com muita força ali. Resta saber se ele vai ter essa força para conseguir fazer isso. Vamos acompanhar com muita atenção essa semana. Vou postando aí na aba comunidade, no meu Twitter, me segue lá se você não me segue, as novidades que estão acontecendo durante a semana e que eu estou acompanhando aí minuto a minuto o que está acontecendo com as criptomoedas. Me acompanhe lá que eu vou atualizando sobre essa semana. Mas essa é uma semana de muita atenção para estar operando, porque ou ele vai buscar a LTA e subir, que eu acho que ele faça esse movimento, ou ele vai romper já o canal de baixa, que é essa bandeira de alta que a gente está vendo ali, e ele já comece a fazer o movimento de subida. É o que ele vai vir primeiro. Hoje, que mostra de força, que é mais fácil ele vir para 28.300 do que para os 32 mil primeiramente. Então primeiro ele alcançar 28.300 para depois vir para os 32 mil. É o que mostra a força hoje do mercado. Mas pode ser, e aí as grandes baleias podem fazer movimento, onde todo mundo entre shortando aí, pensando nesse movimento, ele faça um short squeeze, ele arrebenta todo mundo e ele já sai aí para 32 mil. Ele fez agora à tarde aí no Brasil um long squeeze, ele caiu o preço repentinamente ali, limpou bastante, que o pessoal já estava esperando em long, porque ele estava encostando ali já na saída da bandeira. Então ele já falou, opa, hoje eu não saio, então fiquem muito atentos. Probabilidades essa, mas o mercado cripto é muito manipulável, pode ser que a gente se surpreenda antes. Muita atenção, esperem a confirmação e o rompimento para pegar o movimento. Mas o movimento de alta rompendo essa bandeira é sim para a gente olhar 32 mil. É para vir com força e romper com muita força esse padrão. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Ajuda demais o canal. Agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.